Eu quero convidá-lo para estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidá-los, enquanto estamos de pé, para fazermos a leitura da palavra de Deus na primeira carta do Evangelho, da Epístola de João, capítulo 4, verso de número 2. Primeira Epístola de João, capítulo 4 e verso de número 2. E depois leremos a primeira carta de Pedro, o capítulo 1 e o verso 16. Na primeira Epístola de João, capítulo 4 e verso de número 2, a palavra de Deus registra o seguinte texto: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1 e verso 16. Desculpe, 2 de Pedro, diz o texto: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Amém. Os irmãos podem tomar os seus respectivos lugares. Queridos irmãos, nós queremos pregar nessa noite uma mensagem que intitulamos O Lado Humano da Divindade de Cristo. E nós fomos constrangidos pelo Espírito de Deus a pregar esta palavra nessa noite, ou a trazer esse texto para a nossa meditação nessa noite, tendo em vista que nós precisamos mais que nunca compreendermos e crermos no lado humano do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de ressaltar alguns pontos importantes para a nossa compreensão. Eu gostaria de fazer algumas asseverações nessa noite, algumas afirmações, que talvez inicialmente os irmãos poderão não compreender muito bem. Mas se os irmãos atentarem e acompanharem o nosso raciocínio e o que a Bíblia estará nos falando, através dos textos que estaremos apontando nessa noite, nós poderemos compreender a magnitude do poder que há no aspecto da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ressaltar que já de longos tempos, desde os primórdios da era cristã, houve sempre um esforço por parte do nosso inimigo mortal, de Satanás, para desviar a humanidade da crença no aspecto humano do Senhor Jesus Cristo. E esse fator me chamou a atenção e me colocou por alguns momentos, não tão extensos, mas pelo menos o suficiente para nascer dentro de mim uma indagação, o porquê que houve um esforço constante, continuado de Satanás para levar a humanidade a crer somente no aspecto espiritual da divindade do Senhor Jesus Cristo. É como se ele quisesse fazer transparecer, e era a sua intenção, de que o lado humano do Senhor Jesus Cristo não tinha nenhuma importância, porque nós somos levados a pensar somente em termos de dimensão espiritual.
E quando então nós começamos a pensar com maior profundidade, nós somos levados por um instante, até mesmo a não prestar muita atenção aos aspectos da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se em algum momento antes na sua vida você já parou para refletir sobre o aspecto da encarnação do Senhor Jesus. Ou se você, como a Bíblia denuncia aqui, esteve sempre preocupado e às vezes procurando nos aspectos da dimensão espiritual. Apenas o poder do Senhor Jesus Cristo concentrado na magnitude do seu ser, no esplendor da sua glória, no aspecto transcendental da sua existência. E é exatamente isto o grande desejo que o diabo nutriu no seu coração, na sua inteligência macabra, para desviar-nos daquilo que é primordial para a humanidade. Que nós viéssemos a crer e a entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele é muito mais do que meramente um ser espiritual. O segredo da nossa salvação não está em um Cristo espiritual, que está além da transcendência da compreensão humana, mas o Cristo que nos salva, o Cristo da salvação eterna. É preciso ser visto na grandeza da sua realidade humana. É preciso enxergar Cristo como homem que nasceu de uma mulher e que reside nele todo o poder e a glória da majestade de um Deus soberano que tem domínio sobre todas as coisas. Mas Satanás tentou desviar a nossa atenção para não compreendermos esse aspecto tão importante, que ele tentou até mesmo levar-nos a um pensamento de banalidade, de que não é importante a vida terrena do Senhor Jesus Cristo. Ora, e é exatamente nesse aspecto que o apóstolo João foi inspirado por Deus a escrever tanto o seu evangelho como as suas epístolas, para combater uma heresia que nasceu e que tomou corpo, especialmente na era cristã, no nascimento da igreja, uma filosofia religiosa ou uma religião filosófica. O termo não importa muito e o trocadilho não faz diferença, chamada gnosticismo, aonde eles não negavam a realidade da existência do Senhor Jesus Cristo, mas apenas o aceitavam na esfera da espiritualidade. Eles entendiam o Senhor Jesus Cristo não como logos de Deus, mas meramente como um ser que havia emanado dos demais, como qualquer um outro ser angelical. Isto é de substancial importância, principalmente para nós hoje, do século 21. Entendermos que nós precisamos sair desse aspecto formal, de que as heresias tentam nos levar a uma concentração apenas do sobrenatural, e esquecermos que nós temos que partir, como naturais que somos, do natural para o sobrenatural. Nós precisamos trazer a realidade corpórea do Senhor Jesus Cristo encarnado e nascido em uma manjedoura, e elevarmos a sua grandeza de um Deus que está entronizado acima de todo Deus que se nomeia entre os homens. E é por isso que o apóstolo João disse que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito não é de Deus. Ora, isso é João já denunciando a heresia religiosa chamada gnosticismo, porque tentavam eles destruir o cristianismo que nascia, porque pregavam um Deus que era tanto homem como era também divino. Se os senhores me perguntarem e pedirem para que eu venha a esmiuçar
todo o segredo que está escondido na encarnação de Cristo, por certo estarão me pedindo algo que está além das possibilidades humanas. Pois nem sequer os escritores bíblicos, na época da inspiração das Sagradas Escrituras, eles receberam de Deus tal inspiração. Eles apenas se limitaram a escrever alguns pontos que precisam vir patentes aos nossos olhos e nos fazer compreender a importância da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei até que ponto eu conseguirei compartilhar com você, no entendimento que hoje, especialmente, eu passei uma boa parte do dia meditando e tentando compreender e prescrutar o caminho da encarnação de Cristo. E posso dizer que tudo quanto consegui foi alguns momentos de muita emoção, emoções que me levaram às lágrimas, por não poder compreender além daquilo que está escrito, mas que pude sentir a presença gloriosa de um Cristo que outrora foi homem, mas hoje Deus, e está conosco em todos os lugares, aonde a sua palavra é meditada, e aonde está sendo pregado o seu precioso e glorioso nome, o nome que está acima de todo nome. Embora talvez eu esteja aqui usando até aquilo que é recomendado em homilética, para que o pregador tenha cuidado em não usar um tema que ele não possa ir a esgotá-lo na sua substância, na sua totalidade. Mas eu ousei hoje trazer esse tema, o lado humano da divindade de Cristo. Porque se nós conseguirmos abeberar nessa fonte de revelação de Deus, e conseguirmos compreender pelo menos, se não a essência, mas os aspectos corolários desta revelação tão profunda que está na Bíblia, eu posso dizer a todos os senhores que quando nós estivermos saindo aqui do templo, não haverá entre nós mais nenhuma pessoa que tenha qualquer um problema apresentado, ainda que na sua mente e no seu coração, diante do trono desse Deus inigualável, que não terá solução completa e total, ainda que seja um problema do mais profundo e de todas as impossibilidades humanas, mas nós teremos a solução, porque Deus encarnado em Cristo tem a solução para toda e qualquer aspecto do sofrimento humano. Mas o segredo da vitória e o segredo do milagre está na encarnação de Cristo e não no seu aspecto espiritual. Veja só que coisa interessante. Se o Senhor Jesus Cristo, e eu não quero dizer com isto que o Senhor está limitado por qualquer coisa, mas eu quero lhes chamar para fazermos uma reflexão, que saiamos dessa áurea humana que nós nos encontramos, e possamos mergulhar no infinito das revelações de Deus. Se o segredo da vitória do homem estivesse nos aspectos tão somente da espiritualidade de Cristo, no seu poder e na sua grandeza, como a segunda pessoa da divindade, por certo que ele não precisaria descer aqui para resolver o meu e o seu problema. Ele mesmo testificou que antes de nascer na manjedoura, ele estava sentado à direita de Deus Pai. Ele estava lá. Eu não tenho dúvida de que o Senhor Jesus Cristo é eterno. Eu não tenho dúvida de que quando o salmista diz, se referindo no Salmo 2, e dizendo, tu és meu filho, hoje te gerei,
ele não estava se referindo ao princípio da eternidade do Senhor Jesus Cristo, pois quem é eterno não tem princípio, o Senhor Jesus Cristo não tem princípio, mas quando ele estava dizendo, tu és meu filho, hoje te gerei, ele estava dizendo, eu encarnei em um momento para levantar uma grande e poderosa salvação entre todos os homens da terra. Portanto, o segredo de nós alcançarmos a vitória em Deus não está em aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como eterno, como Pai da eternidade. Porque se isto fosse suficiente para resolver o meu e o seu problema, ele não teria descido da sua glória para vir e tomar corpo humano. Esse é o segredo, é isso que me empolga, é saber que, não por uma limitação de Deus, pois Deus não é limitado, mas o nosso problema era tão grave, que somente um homem dotado da virtude do céu, do poder do Espírito Santo, poderia resolver a macabra situação em que eu e você nos encontramos. Mas nessa noite, se encontrarmos o entendimento que Deus quer nos dar, nós seremos curados, nós seremos batizados no Espírito Santo, nós receberemos o dom do Espírito Santo, nós seremos cheios da graça e do poder, e as nossas mãos destilarão a unção do Espírito Santo. Mas nós temos que compreender o segredo da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tera bacanta na mai, how deforme swidigation. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero que você compreenda o lado humano da divindade de Cristo. O segredo da nossa vitória está em compreendermos o lado humano da divindade de Cristo. Porque se ele não precisasse ser humano, ele não teria nascido aqui, ele teria resolvido todas as coisas. No Antigo Testamento, ele estava lá junto com os judeus. Mas é tão interessante observarmos que havia a necessidade de Deus vir como homem. E por que digo isso? Ora, é fácil compreendermos quando nós entendemos a história do Velho Testamento. Eu creio que ninguém aqui tem dúvida que quem tirou o povo de Israel da terra do Egito foi Deus. Eu acredito que todos compreendem muito bem esta passagem histórica do livro de Êxodo. Só tem uma coisa: Deus não foi lá só, ele foi buscar um homem. Eu não sei se você vai me compreender agora, mas Deus foi buscar um homem. Eu creio que você não tem dúvida de que Deus fez todos os milagres para arrancar o povo de Israel do Egito. Eu creio que os senhores não têm nenhuma dúvida de que a vara que estava na mão de Moisés era apenas uma madeira inerte, sem vida, e que não tinha nenhum poder. Mas Deus precisava que ele levantasse aquela vara e proferisse e dissesse qual era a praga que estava para vir sobre o Egito. Se você me perguntar, então, pastor, qual é o segredo de tudo isto? Eu já disse a você que os mistérios de Deus, às vezes, não podem ser perfeitamente compreendidos.
mas eles precisam ser aceitos. E eu preciso que você compreenda a importância do lado divino, o lado humano da divindade de Cristo. Se você não compreender isto, no aspecto de entender a importância disto, você não poderá obter vitórias na sua vida. Esse mistério está encoberto desde o primórdio, desde o princípio. Esse é um mistério que não são para mentes carnais. Esse é um mistério que não é revelado para homens e mulheres que não oram. Esse mistério não pode ser revelado para aqueles que vivem na amplitude da carnalidade, dos pensamentos perversos, do distanciamento com Deus, daqueles que não comungam na estreiteza do seu ser, nos recônditos dos seus aposentos, aonde somente ele pode perceber o anseio de uma alma que quer compreender com maior profundidade os mistérios daquele que está acima das nossas cabeças, de um Deus soberano, que tinha poder para fazer todas as coisas, mas que se viu limitado para ter a cooperação de um homem que viesse a levá-lo a atuar através desse homem. E ao falar sobre isso, lá no Velho Testamento, ao se referir sobre a importância da salvação futura para os judeus, ele vaticina através do profeta Isaías: portanto, um sinal vos será dado, uma virgem conceberá, e darás à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Falar em uma virgem conceber é algo que funde a cabeça do maior e melhor de todos os cientistas que o mundo já tenha produzido ou que venha a produzir. É inconcebível tal ideia, a menos que haja uma intervenção cirúrgica. Mas uma virgem conceber, numa época em que nem sequer a ciência médica estava dissociada nos seus vários ramos de especialidade, como é a genética e a biologia, é algo que funde a cabeça dos maiores pensantes dos dias atuais. Não dá para conceber isso. E quer ver fundir ainda mais a cabeça de alguém, é quando essa mesma virgem, que foi escolhida pelo Senhor, diz para aquele que vem anunciar que ela seria a mãe do Salvador, e ela diz: mas como é que isto vai acontecer? Visto que eu não conheço o varão, eu não tenho contato com o homem. Mas o segredo está aqui. Aquele ser diz para ela: ó agraciada do Senhor, ó agraciada do Senhor, o filho que hás de conceber, o filho que concebes, é do Espírito Santo, porquanto ele será chamado Filho de Deus. Ora, aqui o apóstolo João, que vai um pouco mais além nessa compreensão, ou se não compreensão, mas pelo menos inspiração, quando ele escreve no capítulo 1 de João, ele diz: aquele que nasceu não da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas que nasceu de Deus.
aquele que nós não podemos compreender qual foi o momento exato em que o ser divino que estava sentado na glória celestial entrou no ventre de Maria, e ele esteve ali. Não podemos precisar por quanto tempo, mas Maria estava conduzindo no seu ventre o próprio Deus, o Criador. Ele se esvaziou, ele se despiu, e ele conseguiu entrar no ventre da própria criatura que ele houvera criado. Isso não é possível compreender, mas é possível aceitar pela palavra do Senhor. Deus no ventre de uma mulher que ele criou. Veja se você compreende isso. Ainda hoje a ciência não sabe quando é que o homem recebe a alma. Tanto é que ainda hoje, esta gama de médicos, de cientistas, geneticistas, de biólogos, mentes férteis, mas produzidas pelas alucinações e inspirações diabólicas, estão até hoje condenando os frutos da humanidade, dizendo que os embriões não possuem vida em si mesmo. Mas aqui já estava naquele tempo, há 2000 anos atrás, a revelação de Deus dizendo: olha, aquele que está no teu ventre é concebido por obra e graça e pela virtude do Espírito Santo, e portanto lá já estava a vida de Deus. É tão verdade que Cristo estava no ventre de Maria, que quando ela vai visitar a sua prima, que está no 6º mês, quando a prima dela ouve a voz de Maria, ela testifica que o filho que está no seu ventre, João Batista, ele salta, e ela diz que ele saltou de alegria, porque a presença irradiante do Deus da glória estava ali na casa dela. Se você compreender isto, você vai ser curado de qualquer enfermidade que você tenha nessa noite. Você vai ser livre da angústia que atormenta a sua alma nessa noite. Você vai ser liberto da perturbação maligna e satânica que te rodeia. Cristo encarnou, Ele tem o seu lado humano. Mas eu iniciei dizendo que o Satanás queria levar-nos a olhar para Jesus apenas como um ser espiritual. E é o que muitos de nós ainda continuamos a fazer hoje. Quando a gente pensa em Cristo, a gente pensa num Cristo distante. A gente, ao ajoelhar, a gente não pensa naquele Cristo que vem estar ao nosso lado. Que no momento mais angustiante da nossa vida, quando nós estamos no mais profundo de um sentimento envolto em lágrimas e tristezas, é comum nós sentirmos a sensação de que alguém está ao nosso lado, e às vezes até passando a mão sobre a nossa cabeça e descendo sobre o nosso ombro. Quantos crentes já experimentaram a presença desse ser tão glorioso que é o Senhor Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque Ele tem um lado humano. Oh, aleluia! Oh, aleluia, 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 aleluia. Ah, se você pudesse compreender isto.
Se você pudesse ver a dimensão com que Deus está me mostrando, a necessidade, a importância de entendermos que Cristo não é meramente um ser espiritual que passou por aqui e está assentado hoje aonde ele já estava. Se você compreendesse que o lado humano de Cristo ainda persiste dentro da divindade do próprio Cristo. Quem diz isso é a palavra. E eu quero provar isso pelas Escrituras. Difícil? Não, muito fácil. Ele deixou as marcas para que nós pudéssemos tentar compreender a importância do seu lado humano. Depois da sua ressurreição. Observe só isso, Balói. Você que está preocupado em levarmos um Cristo para a África. E o Cristo que nós temos que levar para a África não é um Cristo que está alheio ao sentimento das pessoas, ao sofrimento. Nós temos que levar um Cristo homem. Por enquanto só levaram Cristos espirituais. Um Cristo que é insensível aos sentimentos dos homens, porque espírito não tem sentimentos para compartilhar com a nossa dor. Mas quando você vê uma imagem como essa, você lembra quando o seu estômago estava pregado à parede das suas costas, quando você passou noites sem dormir. E é por isso que quando você volta para a África, você gasta o seu último tostão, comprometendo às vezes a sua própria subsistência, para levar um pedaço de pão ao seu irmão que está lá, faminto e necessitado, porque você tem sentimentos, porque você é humano, porque você sente. Mas espíritos não sentem. Espíritos não sentem. Ninguém nunca ouviu dizer que um anjo chorasse. Já leram em algum lugar onde um anjo chorou? Um anjo entristeceu-se? Um anjo sentiu dor? Não. A Bíblia não registra isso, porque espíritos regozijam por causa da presença soberana de Deus, mas eles não sentem. Eles não são capazes de sentir a minha dor. Embora às vezes eles possam sentir o regozijo da minha alma diante da presença do Senhor, porque eles vivem e conhecem somente esse lado, mas eles não conhecem o lado do sofrer. Depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, preste bem atenção nisso. Quando Tomé duvidou e ele disse: eu não creio que ele seja o Senhor, não creio que ele ressuscitou. Jesus se apresenta numa outra ocasião e diz: Tomé, vem aqui, Tomé, mete a mão aqui nos meus cravos. E bota a tua mão aqui do meu lado. Espírito não tem corpo, ele não pode ser perfurado. E ele chegou a expressar para os seus discípulos, dizendo: vede que eu tenho corpo. Espírito não tem corpo. Sou eu mesmo, eu ressuscitei, aqui eu, Jesus, o Cristo encarnado, o homem encarnado. Homem encarnado. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos um representante da raça humana assentado ao lado de Deus, é Cristo homem. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Há um homem no céu! Há um homem no céu! Há um homem no céu! Oh, aleluia! Xerabacanta lamai xerubiandas. Aleluia! Há um homem no céu. Há um homem no céu. Porque para resolver o seu problema,
o problema dos seus pecados. Somente um homem, ninguém mais. Oh, aleluia, mas como é glorioso quando Deus começa a nos mostrar os segredos da encarnação de Cristo. Aleluia! Deixe-me provar a ti pelas Escrituras que o único problema que Deus não podia resolver sem a sua encarnação era o problema do pecado do homem, era o problema da doença do homem, era o problema das enfermidades do homem, era o problema das angústias do homem, porque todos os demais problemas o Senhor resolvia sem ter que encarnar. Quando Satanás se encheu de exaltamento e de grandeza, e a Bíblia diz que o seu coração se exaltou de tal maneira, e ele disse: eu subirei às mais altas estrelas, e acima do trono de Deus estabelecerei o meu trono. Deus disse: não, Satanás, aqui estou eu, o Todo-Poderoso, o Senhor da glória, e não mais acharás o teu lugar no céu, mas serás expulso do paraíso. E Satanás desceu, e a terra foi convertida em um caos. Ele resolveu o problema no céu, porque era um problema de espíritos. Oh, aleluia! Eu não sei se você pode ir tão longe como eu. Estou indo agora e navegando nas asas do Espírito e compreendendo tudo aquilo que Deus está falando à minha alma. Para batalhar com o diabo, Deus não precisava encarnar-se. Mas para vencer a morte que nós contraímos por causa da desobediência dos nossos pais, a esse problema ele tinha que encarnar. Porque não é problema de espírito, é problema de carne, é o problema da alma, é o problema do desejo, é o problema da vontade, é o problema dos sentimentos, é o problema da psique, é o problema das emoções. E ele encarnou para restabelecer as minhas emoções perdidas, as minhas emoções que estão nas mãos do diabo, e que ele faz-me viver um verdadeiro turbilhão dentro de mim, mas que o Senhor vem e reequilibra os meus sentimentos. E é por isso que quando você olha para uma moça, para uma mulher cheia do Espírito Santo, você vê um semblante calmo, você vê uma serenidade expressa, porque ali está passeando dentro dela as virtudes do Espírito Santo de Deus. Há uma alma aquietada. O salmista chegou a dizer isto, e ele disse: ó minha alma, porque te inquietas dentro de mim. No momento em que ele se safou da presença de Deus, mas de repente ele se lembra de Deus e diz: espera em Deus, porque Deus é aquele que experimentou as nossas dores. O lado da humanidade de Cristo. Resolver o problema espiritual, ele não precisava de nada. Mas para resolver o problema da raça humana, ele tinha que experimentar os mesmos sentimentos que nós. E por isso que eu disse que então era necessário que ele viesse assumir aqui a encarnação, para que ele pudesse voltar ao céu como homem. Mas como, pastor? Explica. Eu não posso explicar, eu só posso compreender, e a Bíblia que disse isso. Foi ele que testificou, ele disse: vede que os espíritos não têm corpo, como eu tenho. E ele foi assunto ao céu, ele subiu diante de uma nuvem de testemunhas de aproximadamente 500 pessoas, e todos o viram, até que ele foi recebido por uma nuvem nos céus, e a nuvem os ocultou dos olhos de todos aqueles que estavam olhando para o céu, e lá está um homem. E vem o escritor aos Hebreus e escreve depois dizendo que nós temos um sumo sacerdote, homem, que experimentou as nossas fraquezas,
E Ele compreende quando eu, pastor, estou no meu maior conflito entre o pecado e entre a santidade. Ele sabe compreender-me, Ele sabe entender-me. Quando eu vivo um conflito, quando a minha carne tende para o mal, quando eu quero abandonar tudo, e quem sabe me lançar aos braços do pecado que me cativa, e que me sensibiliza a alma, Ele sabe compreender-me, assentado ao lado de Deus, e dizendo para Deus: eu experimentei isto, eu sei o que ele está passando. Eu sei, Pai. E o Senhor não pode abandoná-lo agora, porque se abandoná-lo, embora ele já pregou tanto o meu e o seu nome, mas ele não vai resistir. Eu experimentei isso na minha carne, Pai. E é muito difícil vencer, Pai. Lembra, Pai, quando eu estava no Getsemane, e quando eu estava orando ao Senhor e pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Naquela hora ali, Pai, eu estava pensando em todas as glórias humanas, como lá está aquele pastor ajoelhado agora, e a sua alma apenas geme. É como a minha alma no Calvário, Pai. É como a minha alma no Getsemane, que estava clamando, e o Senhor não pôde me ouvir, ou se me ouviu, não quis me atender. Mas agora, Pai, vede que no seu espírito há uma sede, há uma vontade de vencer. E se nós estivermos ao lado dele, deixa-me ir lá, e eu vou colocar a minha mão sobre o ombro dele, e ele vai levantar-se, e ele vai vencer a tentação. E de repente você sente quando uma mão forte te toca, e você é levantado, e você vem outra vez para o púlpito, e você prega a palavra com toda a ousadia no Espírito, porque Deus sente as nossas agonias e as nossas tentações. Oh, aleluia! Terabacanta labai surebianas. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Charabacanta nabai. Saude canta labai turibiandas. Erabacanta nabai. Era Masai to education. Oh, Espírito Santo de Deus. Era bacanta na mãe. Aleluia.
Eu quero convidar o conjunto Asas aqui à frente. Bem rápido, nós vamos louvar o Senhor de novo com o hino Lord. Nessa noite nós temos que exaltar o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você compreenda o lado humano da divindade de Cristo. Eu quero que você veja Ele ao seu lado quando você estiver clamando de dores. Eu quero que você veja Ele ao seu lado quando você estiver chorando, quando você estiver padecendo, quando você estiver angustiado. É preciso que você sinta que é o homem Jesus que vem para resolver o seu problema, para tocar no seu coração, para tocar na sua alma, para tocar no teu ser, para te levantar, para te fazer compreender que é Deus que está encarnado ao seu lado, para te dar vida e vida com abundância, para te fazer andar sobre as águas do mar, para te fazer compreender que mesmo em meio à tempestade Ele tem um caminho seguro para você andar. Terabacanta namai. Aleluia, aleluia. Terabacanta namai churibiandas. E enquanto o conjunto estará cantando, você louve ao Senhor. E louve como aquele que está ao seu lado é o homem Jesus. Ele veio ao mundo para encarnar e experimentar as minhas e as tuas dores, os seus sofrimentos. Eu quero que você entregue a Ele nessa noite. Coloque ao que está ao seu lado. Entregue para Jesus agora. Deixe Jesus curar agora as doenças da sua alma. Deixa Jesus agora curar o seu corpo físico. Deixa Jesus agora inundar. Jesus é Deus.